Então, estamos ao vivo em mais uma live. Estou enrolando a língua, isso acontece também, né? Mais uma live das terças. Vamos ver quem está chegando. Hoje tem uma convidada muito especial, a Jéssica Moraes. Ela já está aqui, que a gente achou já melhor entrar todo mundo junto de início. E vamos ver quem são as primeiras pessoas que vão chegar aqui na nossa live. Já tem duas. Quem são essas duas pessoas? Digam um oi aqui para a gente saber nos comentários. As pessoas recebem a notificação e aí vão entrando. Já são de 2 para 7, viu? O negócio é rápido. Isso aí. A gente fica, né, um pouquinho aflito até começar. Será que as pessoas vão entrar? É verdade. Gente, então, vocês sabem que aqui no canal, né, a gente faz a live das terças, toda terça-feira, e sempre tem ou uma conversa que a gente combinou na live, ou um convidado especial. E esse mês, no mês passado, foi a Escola dos Sonhos. Vocês lembram que a gente falou com gestores, com professores, com alunos sobre a nossa Escola dos Sonhos, que é um tema que, mesmo que a gente está falando de outra coisa, a gente está falando da Escola dos Sonhos, né? Porque a Escola dos Sonhos é a que a gente trabalha para conseguir. E nesse mês, eu resolvi chamar professores aqui de Novo Hamburgo, afinal de contas é a nossa cidade, né? Onde a gente vive, onde a gente trabalha e aonde a gente quer ver florescer novas ideias no campo da educação. Então a gente chamou aqui na live das terças e chamou de conversa de casa. Nós já conversamos com o Luiz Balon, vamos ver se ele vem aqui hoje para dizer um oi para nós. A gente já conversou com a Fernanda Oliveira na semana passada, uma conversa muito interessante. Então, foi direitos humanos, a educação para as relações étnico-raciais. E hoje, na live das terças, eu trouxe a Jéssica. A Jéssica que está aqui desse lado. Tudo bem, Jéssica? Pode se apresentar aí para o pessoal, à vontade. Bom, tudo bem? Boa noite a todos e a todas que estão aí assistindo a gente já. Inicialmente, eu agradeço a professora Joyce pelo convite. É uma honra, eu disse para ela, é uma honra para mim poder estar aqui, né, no canal dela, conversando com ela e com vocês. Bom, então, como ela já falou, eu sou a professora Jéssica Moraes. Eu sou professora da Educação Infantil na Rede Municipal de Novo Hamburgo e de São Leopoldo, né? Já atuo com a educação infantil já há uns 13, 14 anos. E desde 2015, então, eu venho debatendo com as crianças pequenas da educação infantil, 3, 4 e 5 anos de idade, sobre essas questões de gênero, as desigualdades, né, as violências de gênero, e tudo isso, então, é pautado nos estudos e nas pesquisas que eu venho fazendo. Eu já venho me inserindo numa prática de pesquisa desde 2010, né? Então, eu tenho o mestrado pela URGS na linha de pesquisa, educação, sexualidade e relações de gênero, e recentemente, então, eu também comecei o doutorado lá para estar estudando e pesquisando sobre essas questões e também para estar aqui compartilhando com vocês. Puxa vida, eu também passei no mestrado, nós vamos nos encontrar Ah, lá na URGS, viu? Que legal! verdade. É muito importante que a gente estude sempre, né? O passo-tempo, não interessa a idade que a gente tem, é muito gratificante, muito emocionante, né? A gente está de novo na faculdade para fazer um outro curso, para aprender mais, para conversar mais, né? É muito legal. Vamos ver quem é que já está aqui. Fabiana, Mari, Andréia, beijo para todo mundo. Sabrina, Cici, Clarice, Patrícia Lopes, Yara, Leila, Vera Lúcia da Costa Jacques. Ela botou o nome dela completo, estou falando. Nara. Então, já são 20 pessoas aqui, já dá para começar a nossa conversa. E hoje, então, a Jéssica vai contar um pouquinho para nós, vai contando, né? E vocês vão fazendo perguntas, como é que ela desenvolve esse trabalho com as crianças pequenas de educação infantil, falando sobre gêneros, sobre essas violências que as crianças sofrem, né? E que a gente, depois de adulto, continua sofrendo.
e que são temas que muitas vezes as pessoas acham que são temas tabu, né? Ah, não pode falar porque as crianças são pequenas, não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode falar aquele outro. E aí a gente acha, né, Jéssica, que coloca as crianças numa redoma. Quando a gente coloca ela nessa redoma, a gente esquece todas as violências que elas estão sofrendo e faz de conta que não existem. E isso é muito sério, né? Quando a gente olha pensando que tem alguns temas que não se fala na escola, a gente ignora totalmente as vivências que essas crianças têm, as violências que elas já sofrem, e não ajuda em nada, né? Só acaba referendando essas violências. Por quê? Porque a gente fica passando um discurso de que lindo, tá tudo maravilhoso, tá tudo bem, quando realmente muitas vezes não está bem, e aonde elas poderiam encontrar um alento, elas não conseguem encontrar porque a gente nem sabe como falar sobre essas coisas. Então, Jéssica, a palavra é sua. Bom, então, assim, antes de começar a falar sobre a prática em si, né? Porque muita gente me pergunta assim, mas como que tu faz? Que ideias que tu dá para estar debatendo isso com as crianças pequenas, né? Pedem sugestão de histórias, enfim. E também tem toda uma discussão se isso é apropriado ou se não é apropriado de estar se discutindo na escola, né? Ainda mais com crianças pequenas. Também tem uma distorção de conceitos, né? Se fala muito em ideologia de gênero, mas não é isso, e sim gênero como um conceito, né? Que nos ajuda a pensar sobre algumas desigualdades, né? Que estão por aí. Então, assim, como não levar o gênero para a escola se ele já está na escola, né? O gênero, ele é estruturante, ele estrutura a sociedade e as relações. Então, como a gente não falar, porque ele está ali no momento que meninos e meninas se dividem de determinado modo para brincar, ou no momento que eles dizem, não, isso é de menina, isso é de menino, no momento que eles julgam como apropriado atitudes e determinados objetos, como de menino, de menina, né? Então, o gênero, ele está na escola, né? Inclusive, nós, professores e professoras, também, né, nos comportamos de determinados modos. Então, se tem, na verdade, uma tentativa de apagamento desses tensionamentos, né? Então, o projeto que eu desenvolvo com as crianças, ele parte muito da prática de pesquisa que eu tenho, né? Então, como eu falei antes, desde 2010 eu venho pesquisando sobre isso, né? E eu pensei que tudo que eu pesquisava precisava se desdobrar na minha prática, né? Que eu não podia pesquisar uma coisa e não colocar em prática. Então, lá em 2015, eu resolvi desenvolver um projeto com as crianças para estar debatendo essas questões. Assim, eu não tenho receita, eu não vou trazer receita aqui, são mais inspirações, né? E para estar debatendo. Eu comecei lá em 2015 e de 2015 até hoje, eu vim, digamos assim, discutindo mais sobre isso, né? E eu vim aprimorando mais a maneira como eu vejo esse debate na escola, né? E como eu promovo ele também. Então, quando eu comecei lá em 2015, eu comecei com esse projeto com uma turma de crianças de 3 anos de idade, e eu me utilizei muito e utilizo até hoje a literatura para estar promovendo esses debates, né? E além da literatura, também eu promovi com as crianças análise de propagandas de brinquedos, né? Análise de peças publicitárias, a leitura, né, do mundo e também colocar muito em prática o que a gente debatia, né? Por exemplo, se a gente conversa com as crianças que é importante a divisão do trabalho doméstico, por exemplo, não adianta eu só conversar sobre isso com as crianças, mas elas precisam vivenciar isso de algum modo. Então, tem que se pensar em estratégia para que as crianças brinquem, né? E também vão experimentando essas relações de igualdade. Então, assim, e hoje como é que eu vejo essa prática? Que ela não pode ocorrer apenas por meio de um projeto
isolado, por meio de um projeto didático isolado, mas sim ela tem que embasar toda a prática educativa, a prática da escola, precisa estar inclusive no PPP da escola, né? Por isso que a formação de professores e professoras precede essa questão de colocar em prática com as crianças, né? Porque a gente precisa entender algumas questões para a gente também saber como colocar para as crianças, né? Porque precisa de uma ética para a gente colocar isso para elas. Eu não posso chegar para uma criança pequena e simplesmente perguntar como é que ela é na casa dela, se ocorrem situações de violência. Eu tenho que encontrar as estratégias adequadas para fazer com que as crianças me falem, para fazer com que as crianças me contem, né? Então, assim, eu utilizei muito imagens, como eu já falei antes, peças publicitárias, a literatura para as crianças, para conseguir ouvir as crianças, né? Mas eu vou ver com a Prof. Joyce agora o que ela, se ela gostaria de perguntar, para eu também nortear aqui a minha conversa, se alguém tiver alguma pergunta para eu estar falando, assim, eu posso falar mais específico de algum momento do projeto, se vocês quiserem, como eu realizava determinada proposta, enfim, mas seria isso, assim, de início, né, para falar para vocês que sim, tem esse projeto, né, que recorre muito à literatura e a essas questões para estar ouvindo as crianças sobre essas questões e tensionando algumas lógicas binárias, mas também isso precisa estar embasando toda a prática da escola, porque, por exemplo, não é uma história que eu vou contar para as crianças lá e problematizar a questão de brinquedo de menino ou brinquedo de menina que vá dar conta de eu estar discutindo essas questões. Pronto, agora eu já contei a minha história, agora eu já discuti com eles o que é brinquedo de menino, o que é brinquedo de menina, eles já sabem, e o resto eu preciso esquecer. Não, isso precisa nortear toda a minha prática, desde a maneira que eu organizo os brinquedos na sala de aula, né? Se eu convoco as crianças ou não para participar, né, dessa organização da sala, porque promover a participação das crianças também é empoderar elas e elas perceber que todos podem falar, tanto meninos quanto meninas, né? Não adianta eu falar que eles podem brincar juntos e de qualquer brinquedo e eu organizar as crianças em fila de meninos e meninas, né? Não adianta eu dizer que tem que ter uma divisão de trabalho doméstico e fazer lá, preparar um contexto para as crianças brincar, e daí depois a criança sujar a roupa e eu dizer que em casa a mãe dela que vai lavar, né? Então a gente tem que estar muito atenta a esses detalhes do cotidiano, porque é tudo isso que envolve debater gênero na escola, né? Não é só uma história, uma proposta, uma roda de conversa que eu vou fazer com as crianças que vai dar conta disso, né? Então, assim como brincar, enfim, tá norteando toda a nossa prática, essa discussão também tem que estar embasando a prática para a gente olhar atentamente para todos os detalhes, né, dessa ecologia educativa, né, no contexto da educação infantil ou, enfim, né, outras idades. Olha só, ouvindo a Jéssica aqui, eu fico pensando nas outras duas lives que a gente teve, né, na semana passada e na semana retrasada, que falava dos direitos humanos, que falava da educação para as relações étnico-raciais, e esse tema agora, como eles estão entrelaçados, né? Não é um diferente do outro, né? Como a Jéssica está falando, não é só contar uma história, mas também na questão do racismo, também não é só contar uma história. Também na questão dos direitos humanos, também não é só contar uma história. Em todos esses, é necessário todos esses temas, que são os temas da vida, né? Não são temas que estão fora, todos esses temas é necessário que na escola e que na nossa prática diária a gente tenha um pensamento que seja questionador também. Afinal de contas, por que é que eu estou fazendo assim? A Jéssica deu um exemplo da fila por meninos e meninas, né? Isso é uma coisa, mas será que basta a gente só se fazer a tal da fila, misturando as crianças? A gente não tem que questionar a fila também. Por que é que tem fila para ir de um lugar para o outro? E aí eu fico pensando que às vezes espaços bem pequenos, né? A gente quer fazer fila para ir de uma sala para outra.
Para quê? Para controlar esse corpo da criança, né? E a gente precisa controlar o tempo todo. Como é que é se a gente fica sempre controlando? Nós temos o exemplo, né? Não sei se tu conhece a Adolfina, Jéssica, a escola, você já foi lá, você já viu? Não fui lá. Não. Nunca fui lá. É uma escola muito grande, muito grande. Então, assim, tem 3 andares, né? Rampa, escadaria, mas ela tem um design muito acolhedor, porque ela é um C, assim, né? Um U. Então, quando a gente está embaixo no pátio, no meio, olhando para cima, a gente vê os andares todos, né? Os 3 andares e a circulação. E a gente tem um projeto na escola que se chama Fora da Caixa, e que todas as crianças participam a partir dos 4 anos. E quando começa esse projeto, por exemplo, em determinado horário, as crianças são separadas em grupos, misturadas de faixa etária, e quando começa o projeto, as crianças, mesmo as bem pequenas de 4 anos, elas têm que sair da sala que elas estudam e procurar a sala do projeto. Né? E elas vão com um colega, ou 2 no máximo, da sua turma. E aí eles vão, claro que toda semana eles vão para a mesma sala, então daqui a pouco eles entendem, né, onde é. Mas aí eles vão para aquela sala e vão encontrar colegas de outras turmas e vão fazer uma oficina com uma outra professora. E aí eles saem para fazer essa caminhada sem fila, porque cada um vai para um lugar diferente. Eles saem muito tranquilamente, por quê? Porque eles têm um destino, eles sabem onde eles querem ir. Então, eles não precisam de alguém na frente dizendo do caminho. E aí, tá, dei esse exemplo da Adolfina e do Fora da Caixa para a gente entender que a gente precisa questionar as coisas todas que nós herdamos tradicionalmente na escola, né? Desde fila, quando eu entrei no magistério, a gente tinha separado os meninas e meninos na chamada, né? Os meninas, depois os meninos. E aí, quando eu entrei, eu pensei, mas para que isso é separado? Por que não pode ser ordem alfabética? A gente tinha que contar separados, meninos e tudo mais, e daí já era separado, acho que para facilitar a contagem, ninguém se perder um aluno, né? Porque como a gente perdia aluno, meu Deus, nos números, né? E aí, essas coisas, elas vão passando de né? A fila, o pedir para o banheiro, todas as coisas, assim, elas vão se passando, né? Porque a gente tem que questionar muito mais. Deixa eu só ver aqui a Tamara, ela disse, ó, é lindo de ver os pequenos da educação infantil indo lá no segundo andar sozinhos na hora do Fora da Caixa. Eles têm toda uma circulação dentro da escola, bem autônoma, né? E aí no recreio também e tudo mais. Porque, mas, para tu ver, Jéssica, ao mesmo tempo que a gente tem toda essa circulação autônoma no Fora da Caixa, tinha momentos que a gente fazia fila, né? Para ir no banheiro. Fila para ir na biblioteca. E aí, essas duas coisas, a gente não conseguia questionar as coisas. Ver que a gente não usava aqui, naquele momento a gente fazia. Então, falei tudo isso para que te dá para fazer uma pergunta, né? Você falou assim que é preciso, então, não dá para fazer só uma proposta. Mas como é que tu acha que a gente tem que pensar essa formação de professores, assim? Que livros a gente tem que ler? Que debates a gente tem que fazer? O que tu podia falar sobre isso para nós? Bom, então, não me lembro se eu já comentei aqui ou não, mas a formação de professores, então, ela precede toda essa discussão, né? Porque quanto mais a gente debate, quanto mais a gente tensiona algumas coisas, mais o nosso olhar vai alargando, né? Então, precisa sim ter essa formação, mas o que a gente precisa discutir, assim, o que eu sugiro, tá? A questão da violência contra a mulher, por exemplo, né? Sabendo que o corpo docente, a maioria é feminino, né? Principalmente na escola de educação infantil. Então, a gente precisa se reencontrar, assim, com a criança que a gente foi e fazer esse link, ou saber reconhecer as violências, porque tem muitas violências que a gente passa, inclusive quando a gente já é adulta, e que a gente não se toca, a gente acha que isso não é violência, né? Por exemplo, tem gente que acha que é prova de amor o ciúme, que ciúme é prova de amor e que se a pessoa não tem ciúme, ela não me ama, né? Então, é uma maneira de vigiar
essa pessoa, é uma maneira de punir essa pessoa, porque daqui a pouco ele está regulando a roupa que tu quer usar, daqui a pouco ele está regulando as tuas amizades, que tu não pode sair com fulano, tu não pode sair com Beltrano, entende? Então, tudo isso aí é uma violência, né? Então, ele faz uma violência num dia, no outro ele chega com flor, né? E ele fez aquilo porque ele ama. Então, a gente precisa reconhecer a violência e ver que ela não está só lá no outro, a gente viveu isso também e a gente fazia esse link quais foram as violências que a gente viveu quando a gente era criança, né? Então, assim, no grupo da escola que eu trabalho, o diretor Eduardo também é promovido bastante essas discussões, né? E formação de professores em relação a esse tema. E realmente, assim, quando as professoras começam a pensar e a ver a violência que elas próprias sofreram, elas começam a conseguir enxergar esta violência também lá na interação das crianças, né? Por exemplo, uma prática que a gente tem muito recorrente, principalmente na educação infantil, as crianças, elas ainda, né, estão aprendendo a resolver os conflitos através do diálogo e elas se batem bastante, resolvem muito por meio da agressão, né? E o que costuma acontecer? A gente vai lá e pede desculpa, né? Pede desculpa que vai estar resolvido, né? Só que a gente tem que cuidar com esse pedido de desculpa, porque o que acontece depois, né, nos casos das mulheres violentadas? Né, elas são violentadas, o homem vai lá e pede desculpa e faz um carinho e muda o comportamento por alguns dias e está tudo resolvido. E não, que se alguém me machucar, eu tenho o direito de não querer ficar perto dessa pessoa, né? E se um amigo me machucou, eu posso sim ficar brava com ele, né? Porque a gente fala porque todo mundo é amigo. Não, alguém que me bate não é o meu amigo, né? Então a gente tem que ensinar as crianças a reconhecer isso, a nomear isso e estimular as crianças a falar umas com as outras e dizer como que elas estão se sentindo, né? Porque tem uma grande regulação também em cima dos meninos, eles são muito mais regulados do que as meninas, né? Em nome de uma manutenção da heterossexualidade, tanto que os casos de abuso contra meninos são subnotificados, né? Então a gente precisa partir disso, né? Partir desses dados de leituras que linkem muito a prática da escola para a gente conseguir enxergar. Eu tenho Ops. A Jéssica travou, eu travei. aqui uma sugestão. Eu acho que eu travei. Ah, tá. Eu tenho aqui algumas sugestões de leituras, assim, que são leituras muito fáceis e foi por onde eu comecei, que eu posso estar indicando também. Eu tenho alguns que são em PDF, que depois, se vocês me chamar no Facebook, me passam um e-mail que eu posso estar encaminhando. Mas, assim, ó, eu vou mostrar alguns aqui. Por exemplo, esse aqui para pensar a docência na educação infantil. É um livro que tem um artigo da professora Jane Felipe que fala justamente sobre isso, sobre os scripts de gênero que são exigidos de meninos e meninas, né? Então, assim, o que são os scripts, né? O que é um script? O script é um papel que eu tenho que interpretar. Bom, se eu vou lá interpretar um papel, eu tenho que me comportar assim, eu tenho que me comportar assado, né? Eu tenho que me vestir de determinado modo, eu tenho que falar de determinado modo. Então, são os scripts de gênero, são o que são exigidos socialmente de meninos e meninas, né? Que eles se comportem de determinado modo, que eles se vistam de determinado modo, né? Então, ali vai linkando muito com a prática da escola, né? Então, também, a gente estava falando antes da regulação dos corpos, enfim, tem esse livro aqui do Michel Foucault, O Governo da Infância. Eu não sei como mostrar aqui. O Governo da Infância, que ele fala justamente sobre isso, da gente querer governar, né? Tem um livro aqui da Daniela Wade, Educar Meninos e Meninas, Relação de Gênero na Escola. É um livro muito fácil de ler também. Então, assim, eu posso estar indicando alguma literatura, mas, assim, para iniciar,
eu acredito que a gente tem que trazer leituras e tensionamentos que linkem com a vida da pessoa, porque aquela pessoa também está imersa numa rede de regulação, numa rede de relação de poder, então ela precisa se enxergar nisso, né, para depois conseguir enxergar no outro, né? Então, eu sugeriria assim, né, de trazer esses dados de violência, o que é violência, o que é violência de gênero, e como isso se desdobra na escola, como agora que tu conseguiu enxergar isso na tua vida, e quando tu era criança, como que a gente consegue enxergar agora nas relações das crianças que a gente atende, né? Então, assim, o olhar fica muito mais aguçado, né? Então, eu sugiro, assim, ir nesse caminho para promover a formação de professores e professoras, né? Assim, para começar uma discussão. Que joia. Disso que você foi falando, vieram algumas coisas na cabeça e eu vou fazer pergunta enquanto as perguntas não chegam aí no chat, né, gente? Vocês estão aí, pelo amor de Deus, 25 pessoas já, façam umas perguntinhas. Mas uma coisa que me chamou muita atenção e é uma coisa que eu penso bastante sobre. Ó, tá dando um eco aqui, eu acho, né? Uma coisa que eu penso bastante sobre. Agora parou. Eu acho que tá na minha cabeça o eco. Eu penso bastante. Então, vou voltar. Uma coisa que eu penso bastante sobre é isso que tu falou da briga, né? Desse momento em que as crianças se desentendem, em que as crianças batem umas nas outras, e dessa nossa fala de que, agora vocês vão dar as mãos, vocês vão se abraçar, vocês. Realmente, como a gente impede aquele sentimento, que às vezes é um sentimento de raiva, puxa vida, a pessoa me bateu, né? Me bateu, e aí eu tenho que esconder essa raiva, isso não é saudável, né? Não que eu vá revidar e vou bater e vou chutar ele também, mas eu preciso pelo menos olhar para esse colega meu e dizer, olha, eu estou muito chateada que tu me bateu, eu não quero que tu me bata nunca mais, eu estou triste, eu estou com raiva, eu tenho vontade de te bater de volta. E aí eu queria se tu pudesse contar um pouquinho para nós alguma situação dessas e como é com as crianças pequenas, como isso, como que tu media alguma situação assim? Bom, então assim, com as crianças pequenas, assim, eu percebo que assim, as crianças pequenas, na verdade, elas são vistas muito como angelicais, né? Então, assim, elas são desprovidas de qualquer sentimento ruim, enfim. Então, eles são amigos, né? Eles estão só brincando. Só que ali naquela brincadeira, né, que eles acabam se desentendendo, e um bate no outro, um empurra o outro, um até morde o outro, e a gente diz para ele pedir desculpa e tá resolvido o que a gente está ensinando para essa criança que foi agredida, né? E para que bateu. Bom, se alguém me bater e alguém pedir desculpa, eu tenho que aceitar, porque eu sou amiga dessa pessoa, e a outra pessoa vai pensar, bom, eu posso bater toda hora, porque é só eu pedir desculpa que tá resolvido, né? Tanto que às vezes tu vê as crianças se batendo e tu vai chamá-las para conversar, o que bateu já vem dizendo, eu já pedi desculpa, mas eu já pedi desculpa, sim, mas a desculpa não resolve, né? Então, assim, eu presencio muito, né? E assim, há tempos atrás, quando eu não estava próxima dessas discussões, eu também já fiz isso, né? Porque ninguém nasce pronto, a gente vai evoluindo conforme a gente vai discutindo, enfim. E também já tive essa prática de não, vem cá, agora os dois vão ficar aqui e um vai pedir desculpa pro outro, só vão brincar quando os dois forem amigos de novo, né? Então, assim, o que eu poderia sugerir que seria uma prática adequada, né? A gente não começar perguntando, tem outra pergunta também que é equivocada da gente perguntar para a criança que apanhou o que ela fez para o outro bater nela. Não, a gente não pode partir desse princípio, porque se a gente tem como lógica que nenhuma agressão é justificável, como que a gente vai perguntar isso para a criança? A gente está dando a entender que algumas agressões são justificáveis? Não, não são justificáveis, né? Então, o mais correto é a gente perguntar para a criança que agrediu por que ela tomou essa atitude, o que fez ela levar essa atitude? Ah, porque ele fez não sei o quê.
Ah, mas tu precisava bater, a gente não pode resolver os problemas conversando, né? E diz para outra criança como é que tu tá te sentindo, fala pro teu amigo ou pra tua amiga aqui, né? Como que tu tá te sentindo com essa situação? E daí a criança vai falar, né? Então, assim, de mediar essa situação e de fazer a criança que apanhou entender que ela tem o direito, se ela não quiser mais brincar com aquela criança, ela pode não brincar mais com aquela criança, né? E de fazer que a criança que bateu, ela entender que tem consequências, que se ela gosta daquele amigo ou daquela amiga e quer brincar, ela não pode bater, porque se ela bater nas pessoas, as pessoas vão se afastar dela, né? Que ela não pode pedir desculpa e que vai estar resolvido. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa mediação, porque como eu falei antes, né? As pessoas me perguntam muito, me dá uma sugestão de história para eu abordar determinado tema, né? Porque as crianças estão brigando muito, que história eu poderia... Mas tem toda essa situação, que nem eu falei, não adianta eu contar uma história, e daí na hora que as crianças brigar, eu dizer que elas têm que ser amigas e perguntar para a criança que apanhou o que ela fez para o outro bater nela, né? Então a gente tem que estar muito atento a essas questões, e a gente só está atento a essas questões quando a gente estuda sobre isso. E não é, digamos, estudar falando num sentido elitista, só quem estuda, mas estudar no sentido de tensionar, de trocar e de trazer isso para a prática, como isso interfere na minha vida e na vida do outro, né? Então seria mais ou menos assim, da gente mediar essa discussão e cuidar o modo que a gente pergunta para as crianças, como a gente faz essa interlocução. Eu posso dizer assim que no meu tempo de magistério, no tempo que eu estou na escola, eu já lidei de diversas maneiras com essas situações, né? Isso acho que também depende um pouco de como a gente está se sentindo naquele momento e como a gente está naquela escola se relacionando com isso, né? Porque também tem isso, tem a maneira que eu quero lidar com a situação e a maneira com que a escola, né, vai lidar, a escola como um todo, tem que ter um caminho pensado, né? Então, a formação de professores, quando a gente fala em formação de professores, não é formar o professor, mas é formar a cultura da escola. O professor, a formação continuada de professores, né, forma a cultura daquela escola. Cada professor vai agregar alguma coisa ao grupo. E essa discussão entre as pessoas, entre os professores na gestão e com esses temas, é que vão fazer essa escola ter um pensamento único, não único, no sentido de que só se pensa uma coisa, mas unificado, né? No sentido de que as pessoas compreendem para onde querem ir e como querem fazer. Então, muitas vezes eu já fiz isso. Agora vocês têm que ser amigo. Eu já fiz assim, tá, vai para lá agora. Essa ainda é pior, né? A gente dizer assim, ele bateu, tá, vai para outro lado. Então, o que tu tá brincando perto dele? Tu sabe que ele te bate, né? Porque a gente tem muitas demandas, né? Mas é uma coisa, as relações são coisas que a gente tem que, não só porque agora tem educação socioemocional da BNCC, né? Mas porque a gente precisa dar conta disso, de pensar os sentimentos das pessoas, de ouvir as pessoas e de perguntar para elas, né? No lugar de dar um tapa, eu vou pensar em crianças maiores, né? No lugar de dar um tapa, tu podia ter dito o quê? O que tu queria dizer com esse tapa? E ter o tempo dessa mediação, né? Porque às vezes na escola também tudo é muito rápido, né? A gente quer seguir o conteúdo, quer seguir alguma coisa, então diz, agora para quieto, né? Eu levei uma borrachada na cara, mas eu tenho que parar quieto e ficar prestando atenção na aula, né? Mas daqui a pouco me joga uma outra borracha para o outro lado. Eu fico pensando nos adolescentes, né? Que ficam se jogando o tempo todo. Como isso é complexo. Daí, com o objetivo de dar andamento à aula, a gente vai abafando essas coisas, essas violências que vão acontecendo, né? A gente vai abafando isso. Por isso que é importante de se ter esse debate desde a educação infantil, né? Porque se tem essa construção, depois pode, né, ficar mais fácil discutir isso com as crianças, se isso sempre foi debatido, né? Afinal, elas são maiores, alguém vai conversar com elas e nunca ninguém tinha falado sobre aquilo. Ninguém disse para ela que ela poderia falar como ela estava se sentindo ou se tinha outro meio de resolução de conflitos. Por exemplo, na pesquisa que eu fiz com as crianças, para ver como elas interpretavam as violências domésticas,
eu pude perceber o quê? Com crianças pequenas, de 5 anos de idade. O que eu pude perceber? Que para a criança, a violência, ela tem uma questão antagônica. Porque ao mesmo tempo que a criança percebe que a violência não é algo legal, ela sinaliza que algo foi resolvido, né? Então, assim, quando a violência foi perpetrada, alguém resolveu algum problema e elas interpretam que é assim que a gente resolve os problemas, né? Então, tem que se ter esse debate também com as famílias, enfim, mas isso é outra questão. Então, as crianças vão internalizando essa ideia, bom, que é assim que se resolve os conflitos. Outra questão que a gente tem que ter também muita atenção é em relação à noção de consentimento, né? A gente ensinar para as crianças o que é consentimento, né? Diferenciar carinho de abuso, enfim, mas também a gente praticar isso na escola. Por exemplo, na educação infantil, o que acontece às vezes? Né? Às vezes tem uma criança muito bonitinha, muito engraçadinha, que a gente tá louca para dar um beijo, tá louca para dar uns apertão. E daí, na hora de ir embora, a gente diz, dá tchau ali pra prof, dá um beijo pra prof, a criança não quer, ela tá cansada. E a pessoa vai lá e faz o quê? Ai, não, então vem cá que vem aqui, eu vou te pegar força, vou te roubar um beijo, enfim, sabe? Então, é isso que eu tô querendo dizer. Não adianta eu contar uma história lá para as crianças, que nem tem aquela muito famosa, não me toca seu boboca, contar para as crianças, dizer que, né, elas não podem deixar ninguém encostar no corpo delas, que elas têm que contar para alguém e eu praticar isso com as crianças, né? Ou então as crianças estão ali brincando, uma tá incomodando a outra, puxando a roupa ou mexendo no cabelo, ela não quer, e a gente só diz para eles e brincar tranquilos, enfim, e brincar e parar de fazer isso, e a gente não explicar e não mediar para eles que isso não se faz, que o não do outro é não, né? Então a gente vê muito isso. Eu não tenho experiência no ensino fundamental, mas eu acredito que muitas coisas devam ser parecidas, que a gente presencia situações que a criança diz não e a outra criança continua mexendo e dando risada só para ver o outro irritado, né? Então da gente tá conversando com as crianças, né? E tá ensinando para elas que o não do colega ou da colega é não, e o que elas podem e o que elas não podem permitir que os outros façam com elas, né? Então, essa é outra questão que a gente tem que cuidar. Mas assim, ó, se o pessoal quiser que eu fale sobre alguma questão prática específica, como que tu trabalhou, abordou determinado tema, me pergunta que daí eu respondo de maneira mais específica. Eu tô falando de uma maneira mais generalista para a gente ter uma noção, né? Mas se quiser alguma coisa bem pontual, me pergunta que eu falo aqui daí, tá? Então, aqui tem uma pergunta da Tatiane, eu acho que era um tema que a gente ia chegar, mas ela fez toda uma conversa, a pergunta, né, dela ficou, vou botar aqui para a gente ler. Então, uma escola em processo de mudança dessas visões da cultura escolar, buscando contribuir para uma construção da sociedade diferente, além das propostas diárias dos projetos, precisa lidar com as famílias e as visões que elas têm da posição de homens e mulheres. Como mostram e respondem aos pais quando eles se chocam com esse outro olhar? Quer dizer, é difícil essa pergunta, é longa, não tem uma resposta, né, prática, mas em que momentos isso chegou a interferir no teu trabalho, né? Conta um pouco disso para a gente. Bom, então, como eu falei, a formação, né, do grupo docente precede esse trabalho, né, na escola. Pode ser que um professor ou uma professora, né, até que foi mais ou menos o meu caso, comece e inspire, mas tem que ter essa discussão, senão não vai adiante, porque o primeiro pai ou mãe que reclamar, tu não vai ter respaldo e tu não vai conseguir seguir com o teu trabalho, né? Então, assim, como eu comentei antes, se tem muito essa discussão quais que são os temas apropriados na escola, gênero é não ou não apropriado, mas como eu falei, não tem a gente querer colocar o gênero na escola, porque o gênero já está na escola, né? Ele está com a gente, enfim, ele produz culturas e tal. E tem leis que amparam esse debate na escola, começando pela Constituição Federal, né? Pela própria LDB, pelas diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos,
tem a Agenda 30 também, rumo a um desenvolvimento, rumo a um 2030 sustentável, que versa também sobre a igualdade de gênero. Então, assim, a gente tem que se informar, né? E também estar por dentro dessas questões mais jurídicas para a gente entender que a gente é amparado por lei, sim, né? E que ninguém diz que não se pode discutir gênero na escola. Isso aí é, enfim, uma invenção, uma falácia. Mas, como eu falei antes, tem que ter essa formação de professores e a equipe diretiva da escola, ela tem que entrar junto nessa, né? Porque assim, o que acontece? Quando o pai e a mamãe vai reclamar, ele vai reclamar para quem? Ele vai reclamar lá para a direção da escola, né? E se a direção da escola ela não está sensibilizada sobre a importância disso, e ela também não está por dentro desses debates, ela não vai saber como argumentar, né? Então, assim, eu sofri bastante violência, mas não foram das famílias da escola. Por que não foram das famílias da escola? Porque, enfim, eu comecei com o projeto, daí o projeto começou a repercutir, eu comecei a apresentar ali bastante, enfim. Com as famílias não teve problema. Por quê? Porque sempre no início do ano, quando a gente resolveu que isso ia nortear a nossa prática na escola, foi colocado no PPP da escola, no início do ano, na primeira reunião que a equipe diretiva faz com a escola, ela apresenta a proposta da escola e a proposta que norteia a escola é esta, né? Aqui a gente trabalha por esse viés, pela questão da igualdade, da equidade, né? Se os meninos quiserem brincar de boneca, eles vão brincar de boneca, porque vocês, pais, vocês não cuidam dos filhos de vocês, então vai fazendo toda essa conversa, né? E a gente fala que não é ensinar menino a ser menina, nem menina a ser menino, explica toda essa questão. Então, é um trabalho, assim, muito sutil também, né? Como eu falei, é esses detalhes do cotidiano que a gente tem que cuidar, essas sutilezas, tudo envolve gênero, né? Desde a mediação do conflito até a proposta em si que eu vou aplicar lá. Então, já aconteceu de um ou outro pai reclamar que não queria que o menino brincasse de boneca, porque a gente também atuava com a questão de as crianças levar muitas coisas para casa. Por exemplo, vai levar uma história, vai levar uma boneca, que é a personagem da história, vai levar roupinhas junto, porque é a mala da boneca, enfim, né? Tem toda essa questão. Então, já aconteceu. Mas o que acontecia? Chegava a família lá para falar com a equipe diretiva dizia não, e explicava, né? Se a família não aceitava, enfim, tem que se respeitar também, né? Mas tem que ter essa discussão e essa explicação para as famílias. Mas o que aconteceu? Teve uma repercussão no bairro, na comunidade, mas não por parte das famílias, né? Enfim, um pastor evangélico que ele trabalhava numa rádio, ele fez um abaixo-assinado, ele foi na Câmara de Vereadores falar sobre o projeto, sobre mim, que tinha que parar com esse projeto, né? Quando eu ganhei o prêmio lá em 2017, quando veiculou a matéria sobre a premiação no site da Gaúcha ZH, compartilharam lá na página do Movimento Escola Sem Partido, e aquilo foi, assim, muito compartilhado, e teve muitas reações e muitos comentários negativos, de pessoas me agredindo, né, como tinha meu nome, a escola que eu trabalhava, eu ficava com medo de chegar até na escola e ter alguém lá me esperando, porque eles me faziam ameaças. Só que, como eu disse, a escola pegava junto. A escola, não, a gente está aqui para te proteger, porque se alguém chegar aqui e falar de ti, enfim, né, a gente vai argumentar e, enfim, a gente vai te defender, a gente está junto nessa. O problema é quando a professora está sozinha, né? Então, por isso que tem que se ter essa unicidade, né? Todo mundo na escola tem que estar sensibilizado, porque todo mundo tem que ter o mesmo discurso, porque às vezes o que acontece? A criança é aluna de uma professora num ano e no próximo ano é aluna de outra professora, né? E daí o que acontece? Já aconteceu lá na escola, de famílias falar para a professora do ano seguinte
que falar mal da professora anterior, porque estava discutindo essas questões, e a professora argumentar, não, mas aqui na nossa escola é assim, por isso, por isso, por isso, né? Então tem que se ter essa unicidade e todo mundo tem que estar sensibilizado sobre a importância dessas discussões na escola, porque se não tiver, se a professora estiver sozinho, ou se a equipe diretiva estiver sozinha, é bem complicado mesmo. Nossa, eu imagino. Eu fiz, no momento em que a gente recebi o prêmio e tudo mais, fui convidada para fazer um texto para um site que comemorava o Paulo Freire, né? E aí, nossa, aquilo estava bem longe de mim, mas eu fiquei bem impactada com aquilo, porque tinha um monte de xingamento para nós, para o nosso trabalho. Não era só eu, mas eram outros que estavam entre os 10 daquele ano, que fizeram um texto sobre, e foi um texto muito bonito que a gente fez, todos nós com muita vontade de falar sobre a proposta de Paulo Freire, e que não é tão polêmica como uma questão de gênero, né? Mas eles colocam tudo no mesmo saco e vão. E eu já senti um monte de coisas negativas assim sobre a gente daí, as pessoas atacam pessoalmente, sem te conhecer, sem nada, né? E eles não sabem nada de ti, já atacam pessoalmente, né? E quando saiu no jornal, no NH também, uma foto minha com um livro do Paulo Freire, né? Foi que eu usei, né? Que a gente usou para sair a matéria, então depois do prêmio. Nossa, tinha um monte de gente aqui no site dizendo assim: mas como uma professora me admira tu, que é professora, falar de Paulo Freire. E daí eu ficava pensando, me admira tu, que eu não sei quem é, se é professora, se é dona de casa, se é o quê, não saber da teoria de Paulo Freire e ficar falando, né? Não saber nada de Paulo Freire e ficar falando. É que assim, ó, é que a escola, ela tem essa função protetiva também, né? Informar as crianças, né, sobre o que é consentimento, sobre o que é abuso, sobre o que elas podem permitir ou não podem permitir que o colega ou a colega faça. Tudo isso é informar as crianças. E informar as crianças é um jeito de proteger elas também, né? Porque a escola é o espaço que circula o conhecimento e a gente tem que informar as crianças para estar protegendo ela em relação a isso, né? Porque tem muitos casos de violência e de abuso sexual contra as crianças que acontece dentro da própria casa, né? A maior parte deles, né? Já Então assim, provado. não estou generalizando aqui, mas a maioria desses casos acontece dentro da própria casa. Então, se é dentro da própria casa que acontece, é bem neste espaço que deveria ser um local seguro de proteção que os direitos das crianças são tensionados, são colocados em suspensão, né? Então, a escola ela tem essa função social também de ajudar a proteger essas crianças. Claro que se precisa de uma rede de apoio, né? A gente tem as nossas limitações enquanto professor, enquanto professora, né? Eu já entrei em crise por causa disso, porque muitas questões que fugiam da minha alçada e precisa, então, dessa rede de apoio para ajudar a proteger as crianças, mas a escola faz parte dessa rede de apoio, né? Então, no momento que uma em cada 4 crianças no mundo, né, convive com uma mãe que sofre violência dentro de casa, né, o que equivale a mais de 100 e tantos milhões de crianças no mundo, como é que a gente não vai informar para as crianças o que é violência se dentro da própria casa delas a violência acontece de forma natural e elas não têm um padrão de comparação para saber o que é legal e o que não é legal e como que eu resolvo os meus problemas, né? Se a gente parar para ouvir as crianças, a gente assim, ó, vai ouvir coisas absurdas que elas contam que acontece dentro da própria casa, né? Então, na pesquisa que eu fiz, as crianças me relataram situações de abuso, né? Elas relataram situações assim de agressão física mesmo, de polícia, né? A minha mãe não pode falar nada que meu pai fica bravo. Então, como é que as crianças estão entendendo tudo isso, né? Então, se a gente não tensionar, como que elas vão ter esse padrão de comparação, né? Então, por isso que eu digo, né, disse e repito, a escola tem essa função protetiva,
e informar as crianças sobre os direitos delas, sobre o que elas podem e o que elas não podem permitir, sobre o que é violência, sobre o que é carinho, é também uma maneira de proteger essas crianças, né? Então a gente não pode estar alheio a isso no momento que a gente vê um menino brincando, socando uma boneca o tempo inteiro, ou no momento que ele resolve os problemas só batendo, o que ele está nos dizendo? Que na casa dele é assim, porque foi assim que ele aprendeu a resolver os problemas, né? Ah, mas isso não é problema meu, eu não posso ir lá na casa dele resolver? Não, mas eu posso explicar para ele que existe um outro modo de resolver os problemas, né? Então é essa a função da escola nesse contexto. Eu acho que quando a gente fala que a escola tem que ser um lugar e que as crianças se sentem seguras, né? Seguras também para falar sobre as coisas. Porque realmente, né, muitas vezes a gente gostaria de ir lá na casa da criança e pegar ela para a gente, né? E dizer chega, e não é assim, né? Existe todo um caminho tortuoso às vezes, e todo professor, eu acredito que já enxergou uma situação assim, já se sentiu de mãos amarradas por um bom tempo, e às vezes situações que se perduram um ano e outro ano e o outro ano, e aí quando as autoridades tomam uma atitude, a gente já estava com essa notícia há tempo na escola, né? Isso é uma coisa muito séria, até nessa rede de apoio que ouve pouco a escola, né? Que não acredita muitas vezes no que a escola está dizendo, né? Isso é muito, muito sério. Mas uma coisa que falou que eu acho que a gente tem que bater ponto é a questão do pensamento de escola, dessa cultura de escola. Né? Então, se eu sou uma professora sozinha numa escola, tendo algumas ideias, eu preciso procurar apoio nos meus colegas, na direção, né? Eu preciso agregar pessoas para esse pensamento. Porque às vezes também as pessoas não conhecem, né, Jéssica? Elas não sabem. A gente faz tanta coisa pelo fato de um dia correr depois do outro, e a gente vai fazendo essas coisas e ninguém propõe uma leitura diferente, traz um vídeo, conversa com a direção, porque às vezes a gente fica pensando assim, agora eu vou falar ao lado da pessoa que está na gestão, né? Às vezes a gente acha assim, que eu sou professora de uma escola, eu vejo um monte de coisa errada, vejo um monte de coisa que tinha que ser diferente, mas eu penso assim, eu não estou lá na gestão, então não é problema meu, não é minha responsabilidade, mas é sim, né? É sim. A responsabilidade é de todo mundo que está naquele espaço. E eu só não tenho poder se eu não usei, né? Se eu não cheguei, então. Aí, se eu cheguei na direção, se eu cheguei nos meus colegas, se eu cheguei em todo mundo, e ainda eu continuo recebendo não, 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 então talvez eu tenha que procurar outra escola, né? Mas não ficar ali encolhida e ficar dizendo, não faço nada porque, né, com esse discurso fatalista, porque daí a educação não muda, a escola não muda, nada se transforma se a gente está no nosso lugar aceitando, né? Porque também é uma violência contra Sim. nós professores, né? Essa falta essa solidão que o professor primeiro tem que identificar que é sozinho na escola e aí começar a buscar, né? E se não tem fora, dentro da escola, começa buscando fora para ver pessoas que conversem contigo e que te fortaleçam, né? Participe de grupos que te fortaleçam para poder voltar para a tua escola e dizer algumas coisas e sem medo, né? Tem uma coisa que o professor tem que ser é não ter medo dessa luta pela educação, que é uma luta Sim. diária, né? Daí, assim como eu comentei antes, que para promover essa formação, né, de professores e professoras, a gente precisa sensibilizar as pessoas sobre a importância disso. Não basta eu conhecer, saber dos dados e saber o que é gênero, enfim, se eu não estou sensibilizada sobre essa função protetiva da escola e sobre o que cabe a mim fazer. Então, eu acredito que uma maneira de iniciar essa formação de professores e professoras é sensibilizar eles pela própria história deles, né, resgatando a criança que eles foram, como, né, a violência e todas essas questões tá na vida deles, né, e como esteve quando eles eram crianças, para eles conseguirem enxergar isso nas relações entre as crianças, né, pelas quais eles são responsáveis. Eu não sei se tu vai querer encaminhar
mais alguma questão ou se eu posso seguir, falar mais alguma Eu coisa. acho que eu queria que falasse um pouquinho, nós estamos aqui com 54 minutos já, olha só. A gente já falou um tempão. Eu queria que tu falasse um pouquinho do prêmio, sabe? Como é que foi essa se inscrever nesse prêmio? Porque às vezes eu acho que muitos professores têm bons trabalhos, têm boas propostas, e tem medo de se inscrever e acha que não é para si, né? Porque eu sempre digo assim, que o exercício da escrita para o prêmio, ele já é uma coisa que te faz aprender, né? Mesmo que tu não ganhe. Só esse exercício de estar refletindo sobre o que tu está fazendo para poder escrever já faz uma diferença enorme na trajetória de alguém. Sim. Então, ganhar, logicamente, é muito mais maravilhoso ainda, né? Mas esse exercício de escrever é importante e faz diferença. E aí eu queria que tu falasse um pouco disso. Bom, o prêmio foi no final de 2017, né? E foi a partir da mediação de leitura. Então, eu escrevi sobre as propostas específicas que eu realizava com as crianças, né? Sobre os contextos que eu criava, sobre as histórias que eu contava para as crianças e como eu fazia esse trabalho. Essa questão de ver nos detalhes o gênero, de ver como esse trabalho minucioso nos detalhes do cotidiano, isso foi um processo, né? Então, assim como eu falei, a gente nunca está pronto e eu não comecei com essa visão que eu tenho hoje. Quando eu comecei, eu achava que eu entrando uma vez por semana em cada turma, porque eu era professora da mediação de leitura, né? Entrando uma vez por semana em cada turma e contando uma história e gerando um debate, isso era o suficiente. Hoje eu percebo que não, que se eu não tomar cuidado com todo o resto, com a maneira como eu converso com as crianças, como a gente media os conflitos, como a gente organiza a sala, né? Como a gente trata as crianças, como eu falei, a questão do beijo, daquele beijo forçado, quando a criança não quer dar, isso é quase que em vão, porque a gente educa muito através do exemplo. Eu tenho aqui alguns livros, então eu vou mostrar, assim, como é que foi. Quando eu me inscrevi no prêmio, a gente sempre entra para ganhar, mas a gente também sempre está disposto a perder, né? Então, assim, a gente tem que entrar com essa premissa. Eu estou entrando para ganhar, mas eu estou disposto, né, a perder, porque é só o fato de tu ir ali e acreditar no teu trabalho é uma maneira de tu se empoderar enquanto profissional também, né? Sim. O Rodrigo Sabala, ele fala que a gente precisa ocupar os espaços vazios para não deixar outros que não entendem nada de educação ocupar. Né? Então, o que acontece? Não se tem essa discussão sobre as questões de gênero na formação de professores. Agora que isso, né, essa discussão está vindo com mais força, mas por muitos anos não teve isso, né? Lá na URGS tem há bastante tempo, mas nas outras universidades não. Então, o que aconteceu? Ficou um espaço vazio. Então, as outras pessoas que não entendem nada de educação ocuparam esse espaço e acabaram dizendo que a gente estava promovendo ideologia de gênero, queria mudar o sexo das crianças e não sei o quê, porque a gente não se apoderou desse espaço, né? Então, a gente tem que saber ocupar o nosso lugar enquanto profissional. Então, se inscrever em prêmios, enfim, é a gente ocupar um dos nossos lugares que foi feito para nós, né? E a gente participar dessas discussões, enfim, é um modo da gente estar ocupando esses espaços para não deixar que outras pessoas ocupem, né? Então, mas enfim, o projeto que eu inscrevi, eu utilizava muito a literatura e eu considero que a literatura, ela é uma facilitadora ética para a gente estar debatendo algumas questões sensíveis com as crianças, né? Porque às vezes eu não sei como abordar a questão da discussão dos brinquedos, ou eu não sei como chegar para as crianças e falar sobre a questão dos sentimentos, né, que os meninos podem expressar sentimentos, enfim. Então, as histórias, a literatura de qualidade, ela propicia isso. Só que a literatura, ela é fruição, a gente também não pode... A minha internet está travando, eu acho. A gente não pode usar a literatura para forçar um debate, mas enfim. O que eu fazia? Eu entrava uma vez por semana, né, nas turmas, eu contava alguma história, eu fazia alguma roda de conversa com imagens, enfim, e a partir da discussão que era lançada
através dessa história, a gente vivenciava alguma situação prática, né? Por exemplo, a gente conheceu a história Coisa de Menina. E a gente percebeu que coisa de menina é tudo que ela quiser, que ela pode ser astronauta, que ela pode ser engenheira, enfim. Então, foi montados espaços para que as crianças explorassem, experimentassem isso. Como é brincar de engenheira? Como será que é ser uma cientista? Enfim, além de ter essa conversa, a criança vivenciar isso que a gente conversou, né? Então, foi esse projeto, e eu acho interessante, assim, é que quando a gente faz alguma coisa de coração, e eu digo assim de coração porque é quando a gente acredita naquilo, a gente tem que divulgar, não no sentido de ego, porque eu quero ganhar, porque eu acho que o meu trabalho é o melhor, mas sim no sentido de divulgar e de mostrar e de inspirar outras pessoas e de procurar parcerias, né? Porque eu olho para trás e eu vejo quando eu comecei lá em 2015, eu era muito sozinha, e hoje eu já formei uma rede de pessoas apoiadoras, né? E de pessoas que também querem desenvolver esse trabalho e que me procuram, enfim. Então, eu acho que é esse o sentido, que se a gente tem alguma coisa legal e que a gente faz acreditando, a gente tem que divulgar no sentido de inspirar e convocar mais pessoas para essa luta, né? Então, eu tinha aqui algumas histórias da literatura, mas em função do tempo eu não vou mostrar, mas se alguém quiser sugestão ou tiver ficado com alguma dúvida ou quiser algum dos textos teóricos sobre o assunto que eu tenho em PDF, pode estar me chamando no privado ali no Facebook e que daí eu passo e-mail, enfim, a gente compartilha, né? Porque a intenção é bem isso, que nem eu falei no início, não é vir aqui para dizer, tem que ser assim, eu não tenho receita, eu estou contando a minha experiência, né? E a ideia é compartilhar para inspirar e chamar mais pessoas para essa luta, para mostrar que é possível sim, né? Desde que a gente acredite nisso e se mantenha firme nesse propósito, mesmo que as outras pessoas estejam, né, aí tentando nos derrubar. Deixa eu... Tô com um cachorro aqui da vizinhança, latindo, latindo, latindo. Mutei o microfone um pouco. Gente, muito obrigado, então. Agradecer muito pela Jéssica, que está aqui conversando com a gente, né? Foram 30 pessoas durante bastante tempo conversando aqui. Agradeço a todos vocês que acompanham o canal, né? Que é uma coisa que é meio cansativo de levar toda terça-feira tem uma conversa, né? Faça chuva, faça sol, porque é um espaço que é preciso ser ocupado. Eu sempre digo, pessoal, escrevam aí o que vocês querem conversar nas próximas semanas. A gente tem mais um tempo, mais uns minutinhos, que eu quero que vocês pensem um pouquinho o que mais a gente poderia conversar, e aí para as próximas lives virem com assuntos diferentes, né? Eu fiz semana passada, não sei se vocês chegaram a ver, mas quem não viu, seria legal procurar no Facebook da Rosaura Soligo, a live do cabeçalho. Não sei se tu ouviu essa história, Jéssica, mas a live do cabeçalho surgiu porque a Rosaura, que é uma professora lá de São Paulo, que eu amo, ela colocou assim, será que nesse tempo de pandemia, eu conversando com a mãe dela foi professora também, aposentada agora, será que nesse tempo de pandemia as crianças se livraram do cabeçalho? E aí eu fui descobrir, né, que lá em São Paulo, em outras regiões, não na minha vida, existem cabeçalhos imensos que as crianças têm que escrever no início da aula, que não é só a data. Como eu achava que tinha que ser. Não é só a data. É o nome da escola, o nome da professora, o seu nome completo, quantos alunos tem na sala, quantos faltaram, quantos vieram, que dia é hoje, que dia foi ontem, que dia vai ser amanhã, o mês, não sei o quê, quase uma página de cabeçalho. E aí as pessoas começaram foi uma discussão muito, muito interessante lá no canal dela, e aí vale procurar, eu vou tentar postar o vídeo na minha rede também, que a gente fez, então depois, eu ouvindo essa conversa toda, eu disse para lá, vamos fazer uma live, Rosara, vamos conversar sobre isso. E hoje mesmo, a Dani lá da Dolfina disse, Joyce, tem que fazer live de temas polêmicos,
né? Então, daqui a pouco eu vou começar a perguntar temas polêmicos para conversar. Eu sei que um tema polêmico são as datas comemorativas na escola, né? Sim. Imagina uma conversa com isso. É polemicíssimo. Longa Então, conversa. muito longa conversa. Mas então, queria agradecer muito por ter aceitado esse convite, Jéssica. Se tu quiser se despedir do pessoal que está aí, um monte de gente dizendo Jéssica, inspiradora, parabéns pelo teu trabalho. Segunda vez que eu escuto a Jéssica. Olha só, todo mundo te elogiando aqui, né? Então, pode ter uns minutinhos para se despedir das pessoas. Mas então tá, como eu falei no início, né? Eu que agradeço. Foi uma honra para mim estar aqui contigo. Agradeço pela oportunidade de compartilhar e também de aprender contigo, né? E de estar compartilhando com as pessoas que estão aqui. Eu agradeço vocês também ter tirado esse tempo, né, para estar aqui, para estar escutando. E o que eu tenho para dizer, assim, é que vocês confiem no trabalho de vocês, né? Que não tenham medo de lutar por aquilo que vocês acreditam, por aquilo que vocês acham que é importante, né? E que juntos a gente é mais forte, né? Então, eu compartilho isso porque eu sei que sempre que eu compartilhar, vai ter alguém que vai vir falar comigo, enfim, eu vou me conectar com a pessoa pelo Facebook e essa pessoa, a gente vai acabar trocando ideias ou uma vai acabar acompanhando postagens das outras, enfim. Então eu acho que é essa rede assim, né, da gente se fortalecer enquanto professor, enquanto professora, né, da gente se sensibilizar e saber da nossa importância e da função social da escola de informar as crianças para proteger, né, que não é uma ideologia. E seria isso, assim, seria isso. Então, muito obrigada de novo e obrigada, Joyce. E qualquer dúvida que alguém tiver, pode me contatar, que daí eu posso estar compartilhando textos, enfim. Então, gente, se vocês têm alguma ideia, se vocês querem falar sobre um assunto, entrem em contato comigo. Vocês sabem que podem me achar em qualquer lugar, @JoyceLam, na internet, no Instagram, no Facebook, no YouTube, a página www.joycelam.com.br, qualquer lugar, o e-mail joycelam@gmail, vocês podem me encontrar e falar, né? Se vocês querem vir aqui na live conversar, Jéssica, tiver outro tema que dizer assim, agora eu quero falar sobre isso, me procura e a gente faz uma live para falar sobre isso, porque esse espaço é um espaço para discutir a escola pública, democrática e inclusiva. O que tiver dentro desse hall, a gente está conversando sempre, né? Um abraço a todos vocês que ficaram até agora, né? 1h07, um tempão, um monte de gente aí. Muito obrigada, um beijo para todos e até semana que vem, na próxima live das terças e na próxima conversa de casa. Vamos ver quem eu vou trazer semana que vem. Beijão para vocês. Tá. Tchau.